Muito dos seus investimentos está ligado a risco. Quanto maior o risco, maior é o potencial de retorno. Quando eu falo de trading, eu preciso de um gerenciamento de risco muito mais avançado. E se você não ganha dinheiro no mercado ainda, esse vídeo é para você. Para você que sabe o básico de técnica, se você tiver uma ótima gestão de risco, você consegue ganhar dinheiro com o mercado sim, e eu vou te provar como nesse vídeo. Eu sou Altino Júnior, eu tenho 12 anos de experiência no mercado. E eu printei aqui, tirei alguns relatórios de performance para trabalharmos essa gestão de risco mais avançada. Sabe aquilo que ninguém te conta dentro do mercado? Então, eu vou te contar agora. Eu tenho esse primeiro relatório aqui, é um relatório do dia. Nesse dia eu ganhei R$ 1.125 nas minhas operações. É o saldo líquido, é a primeira linha. Só que percebe que eu também tive um prejuízo de R$ 1.250. Mesmo assim, ao final do dia, eu terminei com um saldo de mais de R$ 1.000. E por que isso aconteceu? Porque eu operei e perdi R$ 1.250, stop loss, ganhei R$ 2.375. Então, somando o gain menos o loss, sobrou R$ 1.000 de resultado. E aí, você olha para esse relatório e fala assim: nossa, Altino, se você não vê o valor, pensa que você não sabe quanto eu ganhei. Você só vê aqui o percentual de operações vencedoras. Você vê aqui 50%. O que você já pensa? Nossa, um acerto de 50% é ruim. Por quê? Porque o mercado vende que você precisa acertar mais de 80%. Hoje mesmo, eu tenho uma mesa proprietária, onde você pode operar utilizando o meu capital. Eu estava olhando a gestão de risco, os relatórios de performance de alguns operadores na mesa. Eu tenho um operador que está com 76% de acerto e ele está perdendo dinheiro no mês. Está perdendo R$ 1.000 no mês com 10 dias operados. Por quê? Por conta do percentual de ganho e de perda. Então aqui eu já quero te fazer o primeiro convite. Esquece taxa de acerto. Você pode operar, você pode ter acerto de 90% e não entregar performance. Então no final o que manda é quanto de dinheiro você tem no bolso. Só que também existe uma consideração. Por exemplo, eu entrei no primeiro e estopei. Se no segundo trade eu dobrei a mão para recuperar, não é legal. Então não adianta dobrar a mão para recuperar. Por quê? Porque você está tomando um risco maior do que aquilo que você ganha. Então esse dia foi legal porque eu operei o dólar, tomei um stop de 5 pontos, vendi o dólar depois, estopei a compra, vendi o dólar, peguei 9,5 pontos, então quase o dobro do meu stop. Só que foi com a mesma quantidade de contratos. Eu operei 5 do cheio, que equivale a 25 do mini, né? E operei 5 no cheio na compra, stop de 5 pontos. E depois realizei outro trade com 5 contratos do cheio na venda, que são 25 mini, e peguei 9,5 pontos. Então isso resulta numa gestão muito boa, aquela gestão de livro de 2 para 1. Altino, todas as operações são assim? Não. Como eu olho o sistema quant, os juros, a volatilidade, a posição dos estrangeiros, juros americano, como eu opero com base em fundamento, pode acontecer do mercado não pagar 10 pontos. Então eu vou buscar 5 na operação. Mas eu tenho uma coisa que é intrínseca do Altino: se o mercado não tem uma range de pelo menos 10 pontos para andar, eu não vou entrar. Por mais que eu entre e busque 5, mas eu preciso que o mercado tenha uma range de 10 pontos. Porque às vezes você entra e fala assim: eu vou ganhar aqui R$ 100. Não, cara, você está entrando no topo, o mercado já é final de movimento, não vale a sua entrada. Então nessa operação aqui, eu tomei um risco de mais 5 pontos de stop para buscar 10, porque o cenário macroeconômico me mostrou isso. Então diminua a sua quantidade de operações, mas pensa no seguinte: eu vou comprar aqui, o mercado tem potencial de andar? Tem, então eu continuo. O mercado não tem potencial de andar, não é mais consolidado, a volatilidade está pequena, então não entra, porque você não vai conseguir o dobro. Eu falei com o Bruno hoje, falei assim: Bruno, não adianta você buscar 1.000 pontos do índice se o mercado não vai te pagar 1.000 pontos, né? Então você tem que entender quais indicadores que o mercado tem a volatilidade de 1.000 pontos para andar hoje. Se você não entende isso, não entra. Por quê? Porque pode dar ruim. O que você acompanha, Altino, para saber a volatilidade?
curva de juros e preço justo. São dois cálculos que eu utilizo no sistema Quant, que é o sistema que eu utilizo para fazer minhas operações. E para você ter acesso ao sistema, entender o que eu faço na prática, eu te convido a operar comigo ao vivo, todo dia, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã, eu abro uma live aqui no YouTube para falar sobre mercado, para fazer um panorama macroeconômico, e lá você consegue conhecer minha tela e conhecer o sistema Quant e saber da técnica. Aqui eu quero falar para você uma gestão de risco profissional, tá? E aí eu vou passar para outra imagem, que é essa imagem aqui, onde eu tenho um saldo líquido de R$ 8.153. Tá? E aí você olha esse saldo e fala assim, legal, R$ 8.000, poxa, 10 dias de trabalho, R$ 8.000, bom, né? Você ganha mais de 10, você trabalha 8 dias e ganha 10 mil, né? Muitas pessoas olham e falam assim, só isso, Altino? Então, quero ver você ganhar, né? Olhando aqui, cara, é quase o salário de um médico que estudou 10 anos. Tá? Comenta aqui pra mim qual o seu maior ganho em 10 dias. Quero saber. Fiquei curioso agora. Comenta aqui que eu vou dar uma olhadinha nos comentários. E aí eu tenho R$ 8.150 e eu tenho um saldo bruto ali de 19.700, menos as perdas são os prejuízos, 11.550, tá? E eu tenho, mais uma vez, o percentual de operações vencedoras. 52,94% de taxa de acerto. Percebe? Pouco acerto, não é isso? Eu não acerto tanto, mas eu consigo entregar performance, mesmo acertando menos. Por isso que a gestão de risco vai te falar assim, olha, você precisa de muito acerto ou não. Então, se você faz parcial, você precisa de ter um acerto acima de 75% para você fechar positivo. Se você ganha menos do que você perde, você precisa também de um acerto de pelo menos 60% para conseguir entregar performance dentro do mês. Aqui eu acertei 52,94, mas quando eu ganho mais do que eu estou perdendo. Teve um dia, nesse mês aqui, que eu fiz uma operação de dólar, eu entrei, a operação me deu R$ 1.000, eu não quis R$ 1.000. Por quê? Porque o meu ganho precisa ser R$ 1.250. A operação voltou, me estopou em 1.250. Fiz errado? Talvez. Mas quando eu olho para os números, para a gestão, para a estatística, para os dados, eu sei que essa operação vai me estopar hoje, mas eu não tomei R$ 1.250 stop. Por quê? Porque eu sei que essa entrega de resultado, eu vou alongar o meu trade e eu vou ganhar mais. Então, com isso, eu tiro o peso da consciência de, perdi R$ 1.000, perdi R$ 1.000. Perder R$ 1.000 é pesado, né? Muitas vezes o seu stop custa R$ 100, você tem que saber qual que é o preço do seu stop, né? Eu tô entrando para ganhar 50, mas você vai perder quanto? Então você tira o peso do stop e sabe assim, não, eu acerto nessa técnica aqui, eu acerto 60% das vezes, mas eu entrego performance. Então se eu estopei hoje, eu não estopei. Eu estou dentro da minha estatística, que é 60%, né? Então, quando você entende dessa forma, fica muito mais fácil de você aceitar o seu stop. E aí, mesmo com um percentual de 52% de acerto, eu ganhei R$ 8.150. E aí eu entro em outro relatório. Aqui eu tenho mais, olha para você ver. Nesse outro relatório, eu tenho R$ 10.178 de lucro. Só que aqui eu tenho 60% de acerto. Percebe que eu aumentei meu acerto? Por quê? Porque nos últimos dias eu fui muito assertivo. Então, quando vier o loss, minhas métricas vão voltar ali para 55%, talvez 54% de acerto. Mesmo assim, eu consigo entregar e gerenciar a performance. Não adianta acertar 99% do seu trade se quando você erra aqueles 1%, sabe aqueles 1% vagabundo que a gente brinca da música? E quando você entra naqueles 1% vagabundo, você perde todo o seu capital, você quebra a conta. O grande problema não é só técnica, é que você não aceita as perdas. Então você precisa entender, o meu problema é psicológico ou é técnico? Se é técnico, tá tranquilo, eu resolvo. Assina o sistema Quant, vem operar comigo na sala ao vivo. Agora, se é emocional, aí eu vou precisar de mais tempo ainda para resolver. Então, aqui é um desafio que eu fiz com o pessoal de ganhar R$ 1.000 por dia, né? Eu aceito perder R$ 1.000 também nessa operação e conseguir evoluir o capital operando
R$ 1.000. Então eu opero 30 minutos por dia e ganho R$ 1.000. Então esse foi o resultado aqui das 2 semanas de desafio que eu fiz, né? Então R$ 8.153 de lucro aí. Em uma semana eu consegui 5.000. Eu acertei todos os dias nessa semana. Mas tem semana que eu não acerto todos os dias. Mas eu consigo estopar o quê? No máximo 5 pontos. E existem dias onde o cenário está mais volátil, que o mercado me mostra que eu consigo alongar um pouco mais o trade. Mas não é todo dia e é baseado em cálculos matemáticos, em estatístico. Então, se você não entende nada de gestão de risco, de gerenciar performance, de entrega de resultados, assista esse vídeo de novo, pega um papel, uma caneta, anota o que eu falei, gera seu relatório de performance semanal, quinzenal, mensal, vai olhar sua assertividade e olha o que eu falei aqui é verdade ou não. Olha o que funciona para você. E eu te convido a dar o like e compartilhar esse vídeo. Joga esse vídeo no grupo de trader e sai andando. Por quê? Todo mundo procura técnica, mas uma gestão de risco profissional vai tirar do zero e te levar para consistência. Vamos juntos, Altino Júnior na área. Bora pro game.